Olá, queridos irmãos da nossa 28ª Jornada Maçônica do Brasil. Eu sou o irmão Gustavo Vernasque Patuto, membro da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, cadeira 21, obreiro das augustas e respeitáveis lojas simbólicas de pesquisas e estudos Gênesis número 90, do Oriente de Curitiba, Renovação da Luz número 155, do Oriente de Curitiba, Caverna do Adulão 195, do Oriente de Ponta Grossa, e 10 de agosto, número 202, do Oriente de Cascavel, Paraná, todas jurisdicionadas ao Grande Oriente do Paraná, Comab CMI. Nesta oportunidade, meus irmãos, vou contar um pouco sobre as boas práticas para o desenvolvimento e expansão de um rito em nosso país. Neste caso, no Brasil, através do grupo de mestres Rito Moderno Brasil. É interessante este case, pois ele demonstra que um sonho que sonhamos sozinho é apenas um sonho. Porém, quando o sonho ocorre em conjunto, se torna realidade, meus irmãos. O céu é o limite na maçonaria, se soubermos motivar e aglutinar os irmãos para uma boa causa. Basta pararmos de reclamar e partirmos para a ação. E esta ação, meus irmãos, de jornada, foi iniciada em 21 de julho de 2016, quando criamos o grupo de mestres Rito Moderno Brasil no WhatsApp e começamos a buscar baluartes do rito moderno no Brasil para desenvolver o conhecimento dos integrantes do grupo, sem nos importarmos de quais potências eram os irmãos, desde que, claro, que fossem do Grande Oriente do Brasil, da Confederação Maçônica Simbólica do Brasil ou da Confederação Maçônica do Brasil. Meus irmãos, lembrando que em 2016 ainda não existiam os tratados entre as potências regulares e reconhecidas do Brasil. Vamos lá, então. Meus irmãos, após quase 2 anos, de 2016 até 2018, de debates e estudos no grupo do WhatsApp e buscando aglutinar os irmãos, marcamos histórias no Brasil em 2018, desenvolvendo o primeiro Congresso Nacional do Rito Moderno, com irmãos das grandes lojas, CMSB, Comab, Grandes Orientes, e com o Grande Oriente do Brasil, unidos pela primeira vez. O evento contou com o apoio do Grande Oriente do Paraná, Comab, porém sem o objetivo de levantar bandeiras de potências ou de supremos, apenas com o intuito de aglutinar os irmãos praticantes ou quem não conhecesse o rito em um dia repleto de estudos sobre o rito moderno, sendo de fato um centro de união para os estudos. Deste modo, criamos um vínculo com irmãos para com o rito, sem impor barreiras de potências ou mesmo de supremos. E este é o modo que trabalhamos até hoje. Nesta ocasião, contamos com irmãos de 15 estados do Brasil, todos, novamente, irmãos integrantes da Comab, CMSB e do Grande Oriente do Brasil. Meus irmãos, nesse mesmo ano, desenvolvemos o nosso portal Rito Moderno Brasil, onde temos uma área restrita para mestres, com o intuito de ajudá-los a desenvolver os trabalhos e o conhecimento dos irmãos quanto ao rito moderno. Podem anotar o endereço aí, www.ritomodernobrasil.org. Temos centenas de trabalhos divididos através de pastas de aprendizes, companheiros e mestres, sem contar as pastas com rituais antigos, livros doados por autores ao Grupo Rito Moderno Brasil e vídeos de todos os congressos e palestras importantes sobre o rito moderno. Este portal, meus irmãos, não é patrocinado por nenhuma potência ou supremo, e sim patrocinado pelos nossos congressos e atualizado diariamente pelos envios dos trabalhos das lojas, artigos de irmãos integrantes do Grupo de Mestres Rito Moderno Brasil e membros, é claro, das potências regulares e reconhecidas, não apenas do Brasil, como do mundo. Sim, do mundo, porque também fazem parte vários irmãos das grandes lojas de fora do país, não, regulares e reconhecidas. Tudo isso de maneira gratuita. Qualquer mestre, vocês reunidos que estão me assistindo, podem sim
que queiram nos conhecer, conhecer o rito moderno, estudar e avançar, solicitar o cadastro na área restrita e avançar nos estudos, e podem acessar essa área restrita do nosso portal. Basta preencher o formulário em nosso portal, no campo através dos contatos e no campo observação solicitar o acesso a essa área. Contar ainda, meus irmãos, além desse portal, com o suporte dos mestres, do nosso grupo de mestres Rito Moderno Brasil, para orientá-los quanto à abertura de novas lojas e como acelerar nos estudos do nosso rito. Meus irmãos, após de 2016, fizemos o primeiro congresso, lançamos o portal Rito Moderno Brasil, e depois de um período triste, que foi a pandemia, e com a espera de quase 3 anos, conseguimos sim desenvolver o nosso segundo Congresso Nacional do Rito Moderno no Oriente de São Paulo, através do apoio do Grande Oriente Paulista, COMAB, reunindo irmãos de 18 estados da federação, novamente, todos da CMSB, da COMAB e do GOB, e agora mais do que nunca, unidos após a união da maçonaria brasileira, meus irmãos. Como os congressos nacionais são a cada 2 anos pares, e devido também à pandemia, né, aceleramos o processo para desenvolver o nosso terceiro Congresso Nacional do Rito Moderno, agora no Oriente de Florianópolis, contando com o apoio do Grande Oriente do Brasil de Santa Catarina e do Grande Oriente de Santa Catarina, Comab, e da Clomaron, contando com irmão de 18 estados do Brasil, e internacionalizando o evento nesta edição, contando com a participação e palestrantes da Holanda, a grande loja da Holanda, Países Baixos, né, do Paraguai, Portugal, grande loja legal de Portugal, e da grande loja da Rússia. E, claro, com irmãos, novamente, da nossa maçonaria regular e reconhecida do nosso Brasil. Meus irmãos, vale lembrar que em cada congresso nós nos dedicamos a entregar materiais de alto nível para os irmãos, como certificados, PIN, crachás, canetas e apostilas dos palestrantes, né, com textos apresentados durante todo o dia, que nossos brilhantes palestrantes os fazem com muito gosto para nós. E, claro, além de cafés e almoço durante todo o período do evento, né? Meus irmãos, e em 2022 ainda, após várias demandas dos irmãos para que tivéssemos mais encontros entre os praticantes do rito moderno, ou mesmo irmãos interessados em conhecer o rito, criamos uma nova modalidade em 2022, de congresso para os anos ímpares, com os congressos regionais do rito moderno, onde poderão ser realizados mais de um congresso nesses anos ímpares, né? E sem ter aquela necessidade, como um evento de grande porte nacional, ter uma quantidade grande de irmãos de diferentes estados do país. Não, os congressos regionais pode ser uma loja em qualquer canto do Brasil, poder sediar e tentar desenvolver, levar o conhecimento do rito moderno para todos os irmãos da região, né? E nesse primeiro evento foi sediado no Oriente de Chapecó, Santa Catarina, e com apoio do Grande Oriente de Santa Catarina, Comab, sendo todas as palestras, tanto dos eventos nacionais como dos regionais, gravados e disponíveis para os irmãos, claro, em nosso portal, com senhas, né, para que não tenhamos goteiras nos assistindo, né? Então, vocês podem solicitar através do meu contato, que eu vou deixar ao final da apresentação, a senha gratuita que eu encaminho para vocês. Mandem um link, qual o vídeo que vocês querem acessar, que eu vou compartilhar com vocês sem problema nenhum. Meus irmãos, agora mudando de ano, entrando em 2023, realizamos no dia 22 de abril o segundo Congresso Regional do Rito Moderno no Oriente de Cuiabá, Mato Grosso, com apoio do Grande Oriente do Brasil, Mato Grosso, um evento que foi um verdadeiro sucesso. E avançando um pouco mais, e agora, no mês passado, né, estou gravando esse vídeo dia 18 de agosto de 2023, tivemos no mês passado, dia 22 de julho, realizamos o terceiro Congresso Regional do Rito Moderno, agora sendo sediado no Oriente de Ponta Grossa,
com o apoio do Grande Oriente do Paraná, do Grande Oriente do Brasil, Paraná e da Comab, meus irmãos. Ok, até o momento eu comentei um pouco sobre o nosso histórico do grupo, né, e o desenvolvimento dos congressos, né? E vale resgatar também um pouquinho além, comentar da situação em 2016, né? Falei que nós já desenvolvemos o portal Rito Moderno Brasil também, agora eu vou mudar um pouco para falar dos livros, né, desenvolvidos. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, até o ano de 2018, nós tínhamos apenas 10 livros lançados sobre o rito moderno, em português, no Brasil. Muitos desses esgotados e não sendo mais disponibilizados pelas editoras maçônicas. Vejam, meus irmãos, o primeiro livro lançado no Brasil foi A Maçonaria Moderna, lançado em 1987, após quase 165 anos do rito moderno sendo praticado no Brasil. O segundo livro foi lançado em 1990, depois 91, 94, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2014. Pois é, e a partir de 2014, 2018, né? Imaginem a situação em 2016, onde os praticantes do rito moderno reclamavam de que não tinham material, não tinham livro, não tinham conteúdo para desenvolver o rito, materiais de ensino, e utilizavam isso para justificar a falta de crescimento e de desconhecimento do rito moderno em todo o Brasil. Pois bem, meus irmãos, após o impulso dos nossos congressos e do grupo Rito Moderno Brasil e de seus participantes, o grupo Rito Moderno Brasil e os seus integrantes lançaram mais de 33 livros, meus irmãos, com conteúdos de qualidade para todos os irmãos do Brasil e de fora do Brasil também, a começar com a tradução do livro Regulater do maçom, que foi a primeira codificação desenvolvida do rito moderno francês em 2018, ocasião do primeiro Congresso Nacional do Rito Moderno, juntamente com a tradução do livro Em Ouro e Azul, do maçonólogo Joaquim Vilalta para o português, né? O maçonólogo espanhol Joaquim Vilalta, tendo traduzido esse livro para o português e lançado pela editora A Trolha. No mesmo ano, em 2018, foi lançado o livro do escritor Kleber Viana, onde foi explorado os primórdios do rito moderno ou francês no Brasil. Tivemos ainda em 2018 o lançamento de mais uma tradução para o português, agora do maçonólogo Vitor Guerra, com o livro Rito Francês ou Moderno, História e Reflexões em Desenvolvimento. Começamos em 2019 com mais uma tradução para o português do maçonólogo Vitor Guerra, com o livro Rito Moderno. No mesmo ano, o irmão José Baeta lança o livro Liberdade de Pensar, com várias reflexões sobre o rito moderno. Ainda em 2019 foi lançado o livro Rito Moderno, Origens, Instruções e Simbologia, do nosso irmão Walter Celso Lima. Tivemos ainda, em 2019, a tradução para o português das 4 ordens de sabedoria escritas pelo codificador do rito moderno ou francês no século XVIII, para ser exato, no ano de 1786, Rotier de Montalot. No mesmo ano, traduzido, é claro, para o português, no mesmo ano de 2019, tivemos uma grande coletânea de ensaios sobre os graus 1, 2 e 3, e o de mestre instalado através das mãos de Jonas de Medeiros. Começamos 2020 com mais uma obra primária traduzida para o português, com os rituais da Reforma Amiável de 1887, disponíveis para os mestres maçons que buscam se aprofundar nos estudos do rito moderno e entender o seu passado. No mesmo ano de 2020, tivemos o lançamento do livro A Iniciação no Rito Moderno e seus apontamentos, de um dos baluartes do rito moderno no Brasil, o querido irmão Piva.
No ano de 2020 ainda, chegou às prateleiras o livro Entre a Ciência e a Arte Real, dos organizadores Jonas de Medeiros e Adilson Macário. Em 2020, foi lançado o livro Liberdade, Igualdade e Fraternidade, do irmão José Baeta também. Estando ainda em 2020, recebemos mais uma tradução para o português do maçonólogo Victor Guerra, com a Maçonaria dos Modernos, e foi dado início do lançamento das coletâneas dos tomos Os Grandes Pensadores da Humanidade e o Rito Moderno, onde em cada um desses tomos são dissecados 10 grandes pensadores do passado e fazendo um contraponto com a metodologia de ensino do rito moderno e trazendo para o nosso dia a dia o que nós podemos aprender com esses grandes pensadores e com a maçonaria, através de irmãos, de 10 escritores escrevendo sobre 10 pensadores do passado. E deste modo, meus irmãos, olha a nossa intenção. Deste modo, criamos experts sobre os grandes pensadores do passado e eles se tornam que palestrantes para os nossos congressos nacionais e regionais. Tudo tem um porquê, meus irmãos. Tem uma estratégia por trás. Pois bem, em 2020 ainda, foram lançados, como eu comentei, os dois tomos, tomo 1 e tomo 2 dos grandes pensadores, e no mesmo ano de 2020, tive o primeiro livro de minha Lavra lançado, que foi a introdução ao rito moderno, ou o rito de fundação da maçonaria especulativa, onde eu explico, sob a ótica dos modernos, a maçonaria operativa, a transição para a maçonaria especulativa e o desenvolvimento dos ritos modernos e as propostas das lojas do rito moderno até os dias atuais, né? Que também, além desse livro, foi também traduzido do espanhol para o espanhol e para o inglês esse livro em 2022 e teve a sua segunda edição revisada e ampliada em 2022 também, agora para o português. Voltando para 2021, fizemos o lançamento de mais 2 tomos dos grandes pensadores da humanidade e o rito moderno, onde contamos com mais 20 escritores explorando 20 pensadores do nosso passado, né? E em seguida, tivemos o lançamento de 2 livros do nosso querido irmão e escritor Carlos Newton, com o tema O Livre Pensamento no Rito Moderno Francês, Origem e Evolução e uma Nova Ordem Social. Em 2022, com apoio de mais 10 escritores, chegamos ao 5º tomo lançado dos grandes pensadores da humanidade, o rito moderno, e o lançamento do livro História do Rito Moderno no Brasil, do nosso irmão José Baeta. Ainda em 2022, foi realizada a tradução para o português do livro Manual do Rito Francês, do escritor espanhol José Luís Caramés Lages, com o tradutor do nosso querido irmão Carlos Newton. Enfim, meus irmãos, além dessa tradução, né, em 2022 para o português, fizemos uma tradução para o espanhol agora, da edição do Rito Francês ou Moderno, contando a história dos primórdios do Brasil, através do nosso querido irmão Kleber Viana. E finalmente chegamos nesse ano de 2023, lançando mais um tomo, o tomo 6 dos grandes pensadores da humanidade, e o rito moderno sendo lançado com mais 10 escritores falando sobre 10 pensadores do nosso passado, bem como a tradução de mais um livro do maçonólogo Victor Guerra, com o tema agora Irã, onde esse livro é a maior exegese sobre o grau 3, e claro, disponível apenas para mestre, esse livro, onde conta toda a história, desde a maçonaria operativa, dos primórdios, não? Onde foi citado as minúcias, né? Sobre a lenda de Irã, né? Onde começou-se a discutir sobre a lenda de Irã, né? E sobre o grau 3. E para fechar as publicações, e agora em agosto, não? De 2023, mês que estou gravando esse vídeo, estou lançando o livro Evoluções Ritualísticas do Rito Moderno ou Francês, no século XVIII e XIX, onde eu explorei e comentei, além das divulgações primárias do início do século XVIII, né, as 3 versões ritualísticas do rito moderno francês,
nesses 2 séculos, explorando o contexto histórico, político e o porquê dessas reformas com os discursos de seus idealizadores. Porque para entender a maçonaria, nós precisamos não é olhar com o olhar do presente, e sim do passado, entender o nosso passado para poder pavimentar a nossa estrada do presente para o futuro, meus irmãos. E mantive, para fechar esse slide, mantive em vermelho alguns anos desse slide para identificar as obras que vocês podem também adquirir comigo. Vejam, meus irmãos, que passamos de 10 livros do rito moderno francês lançados e algumas até já totalmente esgotados no Brasil até 2018, estamos falando que em 200 anos de maçonaria no Brasil foram lançados até 2018 apenas 10 livros, para mais de 33 livros em apenas 6 anos, entre 2018 e 2023. É muita coisa, meus irmãos. A desculpa dos irmãos modernistas que não existiam materiais para se desenvolver com os estudos nunca mais poderá ser utilizada, não é mesmo? E isso é fantástico, meus irmãos. Pois bem, meus irmãos, falando agora, falei um pouco do nosso passado, né? E vou falar um pouco sobre o nosso futuro e o próximo Congresso Nacional do Rito Moderno e o que nos espera para os próximos anos, meus irmãos. Teremos o nosso próximo Congresso Nacional do Rito Moderno, que será realizado no Oriente de Belo Horizonte e sendo apoiado pelo Grande Oriente de Minas Gerais, Comab, e, claro, contamos com o apoio de todos vocês para que estejam conosco neste grande evento, onde contaremos com 6 palestrantes, sendo eles Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Lorde de Minas Gerais, irmão Sérgio Quirino Guimarães, irmão Roberto Prata, do Grande Oriente de Minas Gerais, Corálio Pedroso Gonçalves, do Grande Oriente do Brasil, do Rio Grande do Sul, Adão Benedito da Silva, do Grande Oriente do Brasil, do Mato Grosso, Marcelo José de Bezerra dos Santos, do Grande Oriente do Brasil, São Paulo, e Egon Sewald Júnior, do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, além de realizarmos uma ritualística comentada com os irmãos do Grande Oriente de Minas Gerais, Comab. As inscrições, meus irmãos, já estão abertas. Não percam a oportunidade de estarem conosco neste grande evento. Acessem o portal www.ritomodernobраsil.org e vocês verão o link para a compra de seus ingressos e mais detalhes sobre o evento. Bom, meus irmãos, o que nos espera para o futuro, além de novos lançamentos de livros e continuar acelerando os conteúdos primários e o desenvolvimento, é claro, dos irmãos? Temos 9 sedes confirmadas até 2040, meus irmãos. Estamos falando de 2024, o GONG, Grande Oriente de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com responsabilidade do nosso irmão José Renato. Temos em 2026, que é a cada 2 anos, Grande Oriente Independente de Pernambuco, no Oriente de Recife, através da responsabilidade do nosso irmão João Tenório. 2028, com o Grande Oriente do Brasil, na cidade de Cuiabá, com o nosso irmão Kleiber. Teremos ainda 2030, com o Grande Oriente do Rio Grande do Norte, Comab, no Oriente de Natal, com a responsabilidade do nosso irmão Fernando Ferreira. Teremos a Glomaron sediando em Porto Velho o nosso evento, com o irmão Isaltônio. E ainda, em 2034, em São Luís, com o nosso irmão João Soares. 2036, com o GOB, na cidade de Cuiabá, com o nosso irmão Adão Benedito. E 2038, na cidade de Porto Alegre, através do GOB, também com o nosso irmão Corálio Gonçalves. E para fechar, até o momento, e quem tiver, convido os irmãos que estão assistindo, que tiverem interesse nos congressos nacionais, entrar em contato conosco para podermos ampliar esse leque de sedes e eventos para o futuro. 2040, então, para fechar, no Rio de Janeiro, através do nosso Grande Oriente do Brasil, com o nosso irmão José Anderson Monteiro de Menezes. E não se esquecendo ainda dos congressos regionais, meus irmãos. Teremos ainda nos anos ímpares, 2025, dia 5 de abril de 2025, no Oriente de Porto Alegre, com o nosso irmão Corálio Gonçalves, através do Grande Oriente do Brasil. No mesmo ano, 2025, no segundo semestre, teremos em Natal,
sendo sediado pelo Grande Oriente do Rio Grande do Norte, através do nosso irmão Carlos Newton, e 2027, no segundo semestre, no Rio de Janeiro, através do nosso irmão José Anderson. Meus irmãos, tanto os nacionais quanto os regionais podem entrar em contato conosco. Será muito bom recebê-los e podermos fechar mais datas com nossos congressos nacionais e regionais. Meus irmãos, novamente, contando com o apoio de mais de 500 mestres no grupo do Telegram, no WhatsApp, venham conhecer o Rito Moderno, venham conhecer os nossos conteúdos no portal, porque é através de vocês e sendo o centro de união que nós conseguimos desenvolver o rito e a nós mesmos, não é? Somos exemplos para todos. É isso que a gente precisa ter em mente. Fechar, meus irmãos, último slide. Bom, como eu comentei anteriormente, esta apresentação teve o objetivo de demonstrar os avanços que podemos fazer quando queremos e trabalhamos utilizando o mote centro de união, que é a maçonaria, e evitando culpar os outros e partindo para a ação, tendo atitude, meus irmãos, tanto no mundo micro, que é o das lojas, como no mundo macro de nossas potências e fora de nossas potências também. Nós precisamos novamente ser o exemplo de atitude, de boas ações, não é mesmo? E, meus irmãos, gratidão a todos os irmãos do Grupo Rito Moderno Brasil que acreditaram nesse sonho, a todas as potências que nos apoiaram nesses congressos, aos irmãos escritores e tradutores empenhados em trazer conteúdo de qualidade para vocês, maçons, e a você que está me assistindo, meu querido irmão. Espero que essas boas práticas possam ser replicadas por todos vocês, independentemente do rito. Né? Isso que é importante, é praticar, pois não existe um rito melhor que o outro. Existe, sim, peculiaridades, pontos de vista diferentes que fazem com que as práticas maçônicas sejam tão fantásticas. Deixe o meu contato para os irmãos que tenham dúvidas ou queiram falar conosco, entender melhor o rito, entender melhor essas práticas, basta me perguntar. Ou no caso de irmãos mestres que queiram participar do nosso grupo de estudos Rito Moderno Brasil, possam entrar em contato comigo através do e-mail gustavo.patuto@gmail.com ou pelo celular 041 99900 8601. Agradeço ao convite do nosso querido irmão João Pedro, que fez a solicitação para que eu apresentasse, neste ano, na Jornada Maçônica, um pouco sobre o Grupo Rito Moderno Brasil, um case de sucesso. Fraterno abraço a todos, meus irmãos. Muito obrigado.